Amados irmãos, estamos aqui em Palmeiras fazendo essa gravação. Tem uma coisa para falar. Esta noite passada eu estava orando no pé da minha cama e o Espírito Santo de Deus veio e falou comigo. Falou que está muito triste com o povo dele. O povo dele. E eu perguntei o porquê. Por que ele estava triste. Ele me falou que o povo dele estava se prendendo com coisas terrenas deste mundo, coisas que não são da vontade de Deus. Então tenho para dizer para tu, pastores, homens que fazem a obra de Deus, cuidado, porque muitas vezes o inimigo ele trabalha com a tua fraqueza, ele conhece a tua fraqueza, né? Então a vinda de Jesus está próxima, né? E como a gente tem que se cuidar, diz a palavra de Deus que nós temos que vigiar para que não caímos na armadilha do inimigo. E o inimigo ele sempre vai trabalhar com algo que tu não pode vencer. Então tu precisa de um auxílio espiritual de Deus. Se você não ter esse auxílio espiritual de Deus, tu vai perder, porque o inimigo ele vai tentar no teu limite, entendeu? E Deus vai te ajudar, Deus vai ser a tua saída, aonde tu estiver, aonde tu passar. Então se tu não crê nele, tu não acredita nele, independente se tu é rico, pobre, tu tem dois lugares, céu ou inferno. Então tem pessoas aqui nesta terra que estão levando a palavra de Deus em brincadeira. A palavra de Deus não é brincadeira, entende? A palavra de Deus fala bem certo que nós temos que pregar o evangelho e não para se promover a si próprio. Nós temos que pregar o evangelho para anunciar a cruz, onde Jesus morreu por nós, onde Jesus foi batido por nós, onde Jesus morreu por nós pecadores, entende? Então eu não me envergonho de falar a palavra de Deus, que é uma só, e não tenho medo de falar, porque se Jesus Cristo morreu por nós, ele não teve vergonha de descer lá do céu, morreu por nós, ser massacrado. Tem muita gente que não pensa nisso, né? Tem muita gente que se envergonha da palavra de Deus. Então aqui em Gênesis 6, né? Gênesis 6 fala assim, Gênesis 6, capítulo 6, versículo 2. Viram os homens de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolhiam, entendeu? Então Jesus vendo mais para frente, você vai olhando, vai lendo, vai estudando a palavra de Deus, que aqui nós temos na época de Noé, um homem temente, fiel a Deus, que foi o único na terra que Deus viu que era temente, entendeu? Noé. Então escute, a tua família vai ser salva se você persistir no caminho. Se você não persistir no caminho, entendeu? A tua família não vai ser salva, entendeu? Aqui mostra, Deus fala que Noé era fiel, não fala sobre os parentes, entendeu? Então Jesus vendo que o sentimento do coração do homem era impuro, todo o sentimento, o coração, dos pensamentos era impuro diante de Deus, entendeu? Então ele diz que o homem pode viver até 120 anos, né? Foi essa o limite de Deus, né? O limite de Deus que Deus deu, porque o homem era muito pecaminoso, pecava diante da face de Deus, não fazia as coisas certas, né? Então, se nós se colocar diante de Deus, não começar a fazer como os homens daquela época faziam, Deus vai começar a agir na nossa vida. Mas se nós não se colocar, não pedir perdão, não se humilhar, porque fala a palavra de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar,
aí eu olharei do céu e sararei tua terra. Assim fala a palavra de Deus. Então nós não podemos ter vergonha de anunciar o evangelho. Nós temos que anunciar. O evangelho é um só, entendeu? Anunciar por todo mundo, né? Então nós temos que fazer o evangelho de Deus frutificar. Porque a fé, irmãos, a fé, muitas vezes a fé nossa, você pode falar na igreja, a fé é só de tu falar que tu tem que ter fé ou não. A fé sem ação para Deus, sem um agir nosso, fé diante de Deus sem agir nosso não vale nada. Tu pode ter fé que um monte vai transportar para o outro, mas se tu não ter agição diante de Deus, tu não agir diante de Deus, Deus não vai fazer. Deus quer ver algo que tu tenha para oferecer para Ele, um sacrifício puro, entendeu? Muitas vezes a gente tem fé, se coloca diante de Deus, mas não pede perdão dos pecados, não se consagra. Então eu me considero nada diante de Deus, não vim em busca de sucesso, não preciso disso, porque até a palavra de Deus fala que nós não somos deste mundo, nós temos um galardão no céu, né? E o galardão que Deus vai dar para nós é para os pregadores, entendeu? De fazerem a obra dele, anunciar o evangelho por todo mundo. Então, deixo essa palavra com vocês, né? Pense bem, né? Muitas vezes a gente se apega nas coisas deste mundo, se apega em coisas que não é de Deus. A gente vai, luta, contenda até com os parentes da gente, mas não é de Deus. Uma coisa que tu haver briga, haver contenda, é coisa do inimigo. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, que é boa, às vezes não é de Deus. A gente tem que entender que nem tudo que vem para nós é de Deus. Muitas vezes um serviço, uma coisa para nos afastar da presença de Deus, para nós não se colocar diante de Deus mais. Entende? O inimigo, ele trabalha assim. Se o inimigo está trabalhando contigo, luta, tá vindo e tu tá orando, tá pedindo para Deus, Deus vai te abençoar sim. Deus não tá, a mão dele não tá encolhida que não possa abrir para tu, entende? Então, desse jeito simples que eu tenho de falar, né? Desse jeito que Deus me deu, eu vou falar o evangelho de Deus, de Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que foi crucificado por nós, né? E fala a palavra, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho e a verdade. Quem não vir por mim não chega ao Pai. Entende? Se nós não ir por Jesus Cristo, pelo evangelho de Jesus Cristo, nós não vamos chegar ao Pai. Amém, irmãos. Fique com a paz do Senhor, vocês. Orem por mim, que eu estou orando por todos os meus amigos do Face. Amém.